Bom dia a todas, a todos, todos. É com grande satisfação que a gente vai dar abertura à nossa roda de conversa Brasil, Espanha, Portugal, do Grupo Indesk. Nós estamos gravando essa reunião, até porque algumas pessoas não estão conseguindo entrar, não conseguiriam participar, então a gente está gravando para o futuro, né? Estão preparados aí para o nosso conversa, café? A gente vai trazer conteúdos, deixamos todos à vontade. No final a gente vai fazer vai ter possibilidade de perguntas. Eu vou colocar aqui a pauta para vocês entenderem como vai ser a dinâmica, e aí a gente segue nessa reunião. Eu vou explicar um pouquinho quem é o Indesv, quem é o Grupo Indesv, o propósito e os valores do grupo que regerão também esta reunião, né? Cada membro aqui dessa roda de conversa vai se autodescrever e vai se apresentar. Depois o Ricardo vai trazer um conteúdo bastante interessante para todos nós aqui, uns 10, 15 minutos no máximo, o Renato também. A Renata vai vir com perguntas, nós vamos abrir a roda aqui para todo mundo entrar. Eu gostaria que todos se sentissem realmente confortáveis, participando da roda, sempre que tiver vontade de fazer perguntas, que deixaremos esse tempo ao final, tá bom? Vamos lá, então. Quem que é o Grupo Indesv? Eu acho que vocês viram que somos um grupo de voluntários. Começou em 11 de agosto de 2021. Eu liguei para alguns colegas meus de compliance e de diversas áreas de atuação, e eu falei, olha, vamos falar desse tema que está vamos criar um grupo para falar desse tema que está tão em voga, tão importante, tão relevante, que é o ESG, Ambiental, Social e Governança. E o que aconteceu? Mais ou menos umas 15 pessoas de voluntários que eu sugeri da gente abrir esse grupo, todos disseram ok, são todos administradores do grupo voluntário hoje. E aí nós começamos a falar, esse grupo ESG é super importante, nós sabemos que inclusão e diversidade está dentro do S e também precisa estar na governança das empresas e das instituições, mas eu acho que deixar em voga no nome inclusão, diversidade e ESG, para que as tomadas de decisões e as conversas sejam pautadas sempre na diversidade, inclusão e no ESG, que foi feito o nome do grupo Indesv, Inclusão, Diversidade e ESG. Depois de alguns meses, nós adentrou ao grupo também a Cristiane e o Ednilson, trazendo todo esse olhar de acessibilidade, a Raquel com a parte de Libras. Então, foi assim que foi iniciando o nosso grupo Indesv, tá? O propósito do grupo é trocas valorosas nesses temas, de forma respeitosa e gentil. Os valores que regem o nosso grupo já no WhatsApp, no Telegram, em todos os lugares que a gente aparece, e vão reger essa reunião, e é isso que eu peço muita atenção para que seja uma conversa efetiva, que é respeito, acolhimento, cordialidade e colaboração. São os valores que todos nós acreditamos, né? Eu vou começar me descrevendo, como eu disse na pauta. Eu aprendi com o Ednilson, que é consultor de audiodescrição, que a gente se descreve de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí depois eu vou passar a minha palavra para a Renata, para ela dar continuidade com a audiodescrição dela. Bom, meu nome é Roberta Acras. Se vocês quiserem saber, eu sou advogada, mas se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, para a gente não perder, não é perder, mas para a gente não ficar muito tempo nas apresentações, eu já deixei no chat para vocês o endereço do LinkedIn de cada um que está participando dessa roda de conversa, para vocês terem acesso aos detalhes profissionais de cada um de nós aqui, tá? Então, eu só vou falar que eu sou advogada, sou administradora também, fundadora desse grupo tão querido que a gente está evoluindo todos juntos. Sou uma
uma pessoa tenho cabelos, aí Ednilson, tenho cabelos castanhos, comprido, e não está mais ondulado e cacheado como antes, agora voltei aos meus cabelos lisos. Estou pele branca, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa lilás. Lilás é a cor do Grupo Indev. A gente escolheu essa cor porque não é rosa, nem azul, não tem partido político nessa cor, futebol. Então, a gente achou que era uma cor neutra. Então, eu estou da cor do Indev, branco e lilás. Estou no escritório, que atrás de mim tem um quadro em lilás e amarelo, escrito insistir, persistir e nunca desistir. É isso, estou muito feliz com a abertura dessa roda de conversa. Passo aí, agradeço a presença de todos, espero que vocês curtam, enjoy it mesmo, e que saiam daqui maiores do que entraram em relação ao conhecimento. Renata, a palavra está com você. Muito obrigada a todos mais uma vez. Bom dia, bom dia. Eu sou Renata Fonseca de Andrade, sou Compliance e Proteção de Dados no grupo South Rock Capital. É uma empresa que detém as marcas Starbucks, Fridays, TGI Fridays, Subway e Italy agora, né? E tem a parte de meios de pagamento com a Vai Pagamentos, a Vai Pay. Eu sou branca, cabelos escuros, com mechas, uso óculos, tenho olhos castanhos escuros, o cabelo é comprido, uso uma camisa branca. Sejam todos bem-vindos. Próximo a se manifestar, um dos nossos palestrantes, o Renato ou o Ricardo? Na ordem como combinamos. Na verdade, Renata, se a Cris, o Ednilson e a Raquel puderem se então, inscrever primeiro. Cris. Olá, bom dia. Meu nome é Ednilson Sacramento. Eu sou uma pessoa cega, falo de Salvador, Bahia, Nordeste do Brasil. Tenho cabelos grisalhos, cortados curtos, sobrancelhas e barba grisalhas, olhos castanhos escuros, visto sobre uma camiseta cinza, um blazer jeans. É com muito prazer que participo de mais um momento do Indesg, e aqui já agradeço a profissional Raquel Furtado, nossa intérprete de Libras, neste momento. Raquel é uma mulher negra, cabelos negros encaracolados, veste blusa preta, com detalhes nas mangas e decote em V. Muito prazer estar aqui. Meu nome é Cristiane, bom dia a todos. Atuo junto com o Ednilson, com a Roberta, na área de acessibilidade e turismo acessível. Sou branca, cabelos castanhos escuros, uso óculos, estou num quarto com fundo branco, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu sou Renato Colete de Barros, sou advogado em Portugal e no Brasil. Atualmente moro em Portugal, na cidade do Porto. Tenho pele branca, cabelos castanhos, já estou um pouco grisalho, olhos castanhos claros. Estou vestindo uma camisa azul marinho e uma gravata prateada. Estou no meu escritório, com fundo embaçado e branco. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar com todos vocês. Antes do Ricardo colocando em prática aqui a descrição, a audiodescrição, que eu aprendi muito bem com o Ednilson. Ednilson, eu sei que você gosta dos detalhes, né? Eu estou usando uma pedra, citrino o nome da pedra. Então, eu acho que quanto mais riqueza de detalhes a gente trouxer, melhor para as pessoas cegas
realmente conseguirem visualizar como nós estamos. Acho que é nosso teste aqui de audiodescrição, Ednilson, depois você fala se foi positivo ou não, tá bom? Porque a gente está sempre aprendendo em cada momento da nossa vida. Ok, Roberta, obrigado. Ricardo, está com você. Muito obrigada. Sim, olá, bom dia a todos, ou boa tarde, depende. Sou Ricardo Garcia, falo de Madrid, Espanha. Sou diretor de acessibilidade e inclusão digital de Atos para a Ibéria, Espanha e Portugal. Eu sou um homem branco, pelo curto, que antes era loiro, agora é gris. Muito obrigado, estou muito contente, muito obrigado pela invitação a poder participar nesta roda de conversa. É um prazer para mim. Acho que agora a gente pode começar com o conteúdo, que vai começar pelo Ricardo. Não sei se você quer compartilhar alguma coisa, e aí você deixa claro que as pessoas cegas vão conseguir ter a descrição dos seus slides. Então, fica à vontade. Muito obrigado, Roberta. Vou compartilhar a minha pantalla. Espero que se veja. Se vocês podem confirmar. Estou vendo por aqui. Ok, obrigado. Ok, mas vou compartilhar com vocês algumas ideias em torno à acessibilidade e inclusão digital, porque isto é importante, o que nós que estamos fazendo a este respeito é importante para mim, é que vocês hoje levem estes conceitos para podê-los debater mais tarde na conversação. Bom, aqui a vocês estou mostrando a definição de discapacidade, de deficiência, a partir da definição da Convenção Internacional das Pessoas dos Direitos das Pessoas com Discapacidade das Nações Unidas. Eu o defino como uma função matemática, isto não é científico, mas eu vejo a deficiência como a grandes rasgos, como a interação das limitações funcionais que todos temos, em maior ou menor grado, ao interagir com o entorno, com o ambiente, com as barreiras do entorno, do ambiente. Podem ser barreiras físicas ou tecnológicas, digitais, ou nas atitudes das pessoas, de todos nós. Isto é reducionista, mas se eu trabalho na reduzir as barreiras, eu posso fazer que a deficiência se reduzca também ou desapareça. Isto não é científico, mas é uma aproximação que é válida, porque não sempre é possível trabalhar em diminuir as limitações funcionais que eu possa ter. Então, estamos aqui, todos sabemos que 15% da população no mundo, aproximadamente, tem algum grado de deficiência. Isto é muita gente, agora já temos 8 mil milhões de pessoas no mundo. Esta porcentagem, vocês podem calcular quanto pode ser. As estatísticas dizem que anda em torno a 1,3, 1,5 mil milhões de pessoas. E por que é importante trabalhar na inclusão?
Porque, basicamente, a minha consideração é que é muita gente, é demasiada gente para estar excluída. Não tem sentido 2022 que estejam excluídas tanta gente. Não é aceitável. Para isso temos, Renato vai falar disto provavelmente logo, mas temos para lutar contra a discriminação, entre a exclusão social das pessoas com discapacidade no que respeita à acessibilidade. Em alguns países e áreas geográficas há uns quadros jurídicos que queria mencionar aqui. Por exemplo, em Espanha e Portugal, mas em toda a União Europeia está a diretiva que aplica ao setor público, que é a Web Accessibility Directive, a Diretiva de Acessibilidade Web, afeta todo o setor público. Todo o setor público são milhares de entidades que estão obrigadas a que os seus sítios web e as suas aplicações de móvel sejam acessíveis. Isto é importante, porque estamos falando de milhares e milhares e milhares de aplicações web, portais web, aplicações de móvel. Economicamente, isto é muito importante. Por quê? Porque o setor público normalmente compra ao setor privado todos os sítios web e aplicações, em grande medida. Então, isto é um driver, um impulso muito importante do ponto de vista econômico. Agora, ademais disso, já entrou em vigor e vai entrar legalmente em vigor plenamente no ano 25 a Acta Europeia de Acessibilidade. E isto afeta ao setor privado, os operadores privados, as empresas. Desde um ponto de vista de harmonização do mercado, entrada ao mercado. Aqui na pantalla estou mostrando todos os produtos que vão estar obrigados a cumprir com os determinados aspectos de acessibilidade, teléfonos, terminais de atendimento, serviços bancários, e-books, comércio eletrónico. Isto é importante porque os operadores privados que querem vender os seus produtos e serviços na União Europeia têm que cumprir com os requerimentos de acessibilidade que vão estar incluídos nas leis de cada país, porque isto é um processo de transição ou de transposição às legislações, às leis nacionais. Mas isto vai ter, as previsões são que vai ter um impacto muito importante, vai ser um game changer. Provavelmente vai cambiar o jogo da acessibilidade e da inclusão digital. Isto é o que pensamos. A acessibilidade, a tecnologia pode ajudar a todos nós, as pessoas, não? Para trabalhar, para estudar, para prosperar, não? Mas é importante que todas estas tecnologias sejam acessíveis. O que é acessível? O que significa? Mas aqui estou dando uma definição que é uma medida para tornar um produto, serviço, ambiente, torna disponível, usável e agradável para o público mais amplo e mais grande possível. Isto que quer dizer isto, que as tecnologias têm que poder funcionar para todos, independentemente de que muitas pessoas utilizam produtos de assistência. Software de leitura de pantalla, software de ampliação, lupas, reconhecimento da fala, etc. Então, a acessibilidade digital, não, dá a possibilidade a muitas pessoas de controlar as suas vidas em muitos aspectos por primeira vez.
dessas. Isto é importante. O problema são as barreiras de acessibilidade que vêm ao princípio da fase de desenho. Isto é importante porque a nossa visão é que as barreiras de acessibilidade são como a contaminação, a poluição. Por quê? Porque quando a minha fase de desenho de um produto, eu não tenho em conta a acessibilidade, eu vou generar externalidades negativas. Contaminação é como o fumo, igual. Processos de produção industrial, os carros emitem contaminação. Isto é um subproduto negativo que genera para a sociedade. A acessibilidade, as barreiras de acessibilidade são similares. Se eu não tenho em conta que vai haver um grupo muito grande de pessoas que têm necessidades de acessibilidade, eu vou deixar-les fora. E não vão poder usar a minha aplicação, ou o meu sítio web, etc. Isto tem um custo social, mas um custo pessoal importante para as pessoas. Por exemplo, não poder trabalhar, não poder estudar, deixar fora da economia, etc. Se pensamos em o trabalho, portais de web de emprego, os anúncios de emprego, há muitas barreiras que estão aí e que é importante ter em conta. Quando eu vou aplicar um posto de trabalho, um anúncio, não só de acessibilidade, mas também de usabilidade. Muitas vezes, quando estamos recheando um formulário, é um dolor de cabeça. Isto é importante. O que temos que pensar é que não todas as soluções de acessibilidade ou produtos de assistência vão funcionar, vão ser igual de ótimos para todas as pessoas. Dependendo da pessoa, dependendo das necessidades da pessoa, umas coisas vão ser melhores que outras. Uma mesma solução não vai servir para todos. Isso é importante. Mas também é importante pensar que, embora eu não pense que não tenha deficiência, mas há produtos de apoio, produtos de assistência que podem beneficiar também no dia a dia, nas aplicações que eu uso todos os dias, diariamente, que são, por exemplo, se eu uso Windows ou Office, há muitas aplicações que estão aí, funcionalidades de assistência que eu posso usar, mas que eu tenho que conhecer primeiro. Por exemplo, ditado. Eu posso criar este PowerPoint em grande medida através do ditado, a funcionalidade de ditado que está aqui. Aqui estou assinalando com o cursor agora, um micrófono, através do ditado, da funcionalidade de ditado no PowerPoint ou no Word, eu posso dictar. Mas isto é importante se eu tenho limitações para usar um teclado. E aí mais funcionalidades, como, por exemplo, se em vez de usar Zoom neste webinar, neste evento, estamos usando, por exemplo, Teams, Microsoft Teams. Microsoft Teams também tem funcionalidades para criar as legendas, criar a transcrição em tempo real. Mas isto é importante para todas as pessoas que não entendem bem o idioma e não nós, por exemplo, não podem ter dificuldades de audição, etc, etc. Vou terminar já com alguma ideia mais, porque tudo isto é fácil, porque está à nossa disposição, ao nosso alcance. Mas é importante que eu não só
me beneficio das aplicações, das funcionalidades que estão integradas, mas o que eu vou fazer com elas, criar conteúdos digitais acessíveis também. Por exemplo, com PowerPoint ou com Word, eu sei que tenho funcionalidades para comprovar a acessibilidade do meu documento. Por exemplo, aqui vou mover isto. Aqui, ele check accessibility, comprovar a acessibilidade. É uma funcionalidade muito, muito importante, que está disponível em Word, em PowerPoint, em Excel. Isto é algo que todos podemos fazer, todos os dias, quando criamos documentação digital, usando Office, por exemplo. Esta é uma ideia importante. Por quê? Porque, desta maneira, todos podemos participar de processos de criação digital e evitar a criação de geração de contaminação, de poluição digital, que são as barreiras de acessibilidade. E se todos podemos contribuir, creio que esta é uma forma fácil e ao alcance de todos para fazê-lo. Eu creio que vou terminar já, porque já creio que cobri todos os 10 minutos a mais. Mas estou gostoso de falar depois um pouco mais, debater, responder as perguntas. Obrigado. Nós que agradecemos, Ricardo, quanto conteúdo rico, né? A gente nem faz ideia de quanto as ferramentas podem ser úteis, né? Ter diversidade, incluir, mas a gente tem que dar acesso, né? Eu acho que não basta ter só diversidade, incluir, tem que dar acesso especial nos produtos, vendo nas ferramentas e, enfim, muito rica a sua apresentação, muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra para o Renato e para a Renata, e a gente vai seguindo. Eu vou controlando o horário aqui para a gente conseguir fazer a roda de debates aqui. Um abraço. Obrigada. Boa tarde, Roberta. Obrigado. Obrigado, Ricardo. O Ricardo traz um conteúdo aqui muito bom. Agora, é assim, vamos lá. Eu vou passar aqui uma explicação para vocês, para que eu não quero que o meu discurso fique chato, porque nós começamos a falar, vamos falar de acessibilidade, nós vamos ter aqui um executivo como o Ricardo a falar, nós vamos ter um advogado, e não vou entender nada dessa linguagem, isso vai ser complicado. Não é nada disso. O advogado tem que saber que existem as leis. O juiz tem que saber as leis para poder julgar. As pessoas da sociedade têm que saber que as leis existem para poder reivindicar os seus direitos. Então, vamos primeiro por um contexto, porque aqui nós estamos falando, nós temos aqui uma representante do Brasil, que é a Renata, eu estou falando diretamente de Portugal, o Ricardo está falando da Espanha, Madrid. Então, para que vocês entendam, quando falamos em União Europeia, nós estamos falando na união para hoje, em 27 países. Esses 27 países, hoje, são países unidos por um bem maior, por uma organização maior, que é a União Europeia. Esta União Europeia tem leis e tem diretivas. São determinações que são aprovadas por todos os países membros e são determinações que são obrigatórias entre eles. Então, como seria isso? Cada país da União Europeia abre mão de um pouquinho da sua bom, me fugiu a palavra agora. Abre mão soberania. Da sua soberania. Muito obrigado, Renata. Da sua soberania, abre mão de um pouquinho da sua soberania para que tenha uma lei que seja comum para todos os países.
Então, por isso que nós vemos aqui instituições e leis que são da União Europeia. Então, todos os países têm que pegar esta diretiva e criar leis dentro do seu Estado para que seja aplicada esta diretiva. Para tudo isso existe prazo, óbvio que existem penalidades se isso não for cumprido, e também existem, os países que também aplicam essas diretivas também têm premiações. Por quê? Porque existe um fundo europeu que é beneficiado por todos os Estados-membros, também que os auxiliam a aplicar as diretivas a momentos de crise, como tivemos agora o Covid-19, então questões ambientais, enfim. Então, nós temos aqui duas questões. Nós temos aqui uma diretiva europeia, como o Ricardo disse no começo, que é a 2102 de 2016, que ela determinou a questão da acessibilidade. Mediante isso, no Portugal, através da lei 83, 2018, trouxe para o seu ordenamento jurídico. Mas, no primeiro momento, nós estamos falando de instituições de Estado, como o Ricardo mesmo disse. Nós temos agora um prazo, né? Nós vamos até 2025, nós vamos ter a questão de todas as aplicações para particulares. Mas vamos lá, qual que é a questão? O que um ser humano faz quando ele se sente, quando alguma coisa fica difícil? Nossa primeira atitude é desistir. Isso é normal. Nós temos hoje um mundo digital à nossa frente. Nós temos como fugir? Não temos, porque por mais que você queira se isolar de tudo, você no mínimo já colocou biometria em algum lugar, você já teve que acessar um caixa eletrônico do seu banco, alguma coisa digital você teve que fazer. Só que você não pode ficar excluído da sociedade. Quando nós falamos de acessibilidade, quando nós falamos e colocamos todas essas siglas que nós colocamos, nós estamos falando não só das pessoas que têm algum tipo de deficiência em algum dos seus sentidos, como visão e audição. E é só uma delas. Não é disso, nós estamos falando de toda a população. A acessibilidade é para todos. Quando o Ricardo colocou o exemplo da acessibilidade do Word, das ferramentas que nós utilizamos todos os dias, muitas vezes, qualquer um pode acessar aquilo. Então, quando nós falamos de acessibilidade, nós temos que falar para o conjunto da população. Quando você trata de uma população, por exemplo, uma população idosa como a população europeia, a pessoa que começa a achar difícil usar um aparelho de telefonia celular, ou ligar um computador para fazer alguma coisa, ou até para ler uma notícia, ou tem dificuldade até para ligar uma televisão, nós estamos isolando essa pessoa da sociedade, essa pessoa está ficando deprimida. Nós estamos criando uma doença social. Então, a acessibilidade, ela vem principalmente dentro dos nossos países aqui, ela vem principalmente para colocar a pessoa dentro da sociedade. É isso que nós temos que ir atrás. Nós temos aqui órgãos públicos que eles têm por obrigação de colocar funções acessíveis. Muito bem, se você não entendeu, se você não conseguiu entender o que acontece, tem os canais de comunicação. Nós temos que usar os canais de comunicação não para falar de uma maneira mal educada, ou então de uma maneira sem humor. Não, nós temos que usar os canais de comunicação para falar, olha, eu não estou conseguindo usar a sua plataforma. É só assim que as plataformas vão se desenvolver. Aqui, em Portugal, eu recebo muito teste de pesquisa de satisfação. Muito. E eu já cheguei a ter a situação de não responder um deles e a empresa me ligar e falar que era muito importante eu dar a minha opinião, porque eles precisavam. Porque tudo bem, aqui a gente está num contexto menor de pessoas comparando com o Brasil. O Brasil é um país que tem muita gente. Mas, se cada um de nós aqui que tiver algum tipo de dificuldade para ter acesso ao que for com relação ao mundo digital, nós temos que ir ao canal de comunicação, porque essas empresas elas têm a obrigação de ter esse canal.
e melhorar este canal, porque a gente reclamar por reclamar não vale a pena. É falar, olha, eu não consigo usar o seu site, eu não consigo entrar no seu site, eu não consigo chegar neste ponto. E eles têm que te atender. Eu tive extrema dificuldade, outro dia, em lidar com o site do governo português. Eu liguei no acesso, eu falei, olha, desculpa, não consigo. E eles me explicaram, realmente era complicado. Agora eu fico imaginando pessoas com mais dificuldade que teriam que fazer a mesma coisa do que eu. Agora, se ninguém ligar e reclamar, se ninguém ligar e falar, eu não consigo, eles também não têm parâmetro para saber o que eles precisam melhorar. Então, quando nós começamos a falar sobre acessibilidade, nós temos que falar num todo. Por quê? Todas as camadas de pessoas, todos os tipos de pessoas têm que ter, na sua maioria, acesso àquilo. Então, as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, na sua maioria, têm que ter acesso a um site ou a uma aplicação particular. Uma pessoa que tem deficiência visual, esta população, na sua maioria, tem que ter acesso também a este site. A pessoa que tem também uma deficiência auditiva também tem que ter acesso a esse site. Então, acessibilidade é para todos. Nós não podemos colocar isso num primeiro momento, quando as pessoas falavam, ah, nossa, que coisa chata, você tem que ficar falando sobre isso. Não, isso não é chato. Isso é para todos nós. A minha geração, quando a minha geração nasceu, o máximo que a gente tinha de tecnologia em casa era telefone e TV a cores. E olhe lá. Agora, quanto nós já não progredimos com isso? Quantas pessoas ainda hoje estão excluídas da sociedade porque não conseguem usar um aparelho celular? Quantas pessoas hoje estão excluídas da sociedade porque não conseguem ligar um computador? Qualquer um de nós que está aqui hoje dificilmente vive sem um telefone celular ou sem um computador. Como que um advogado consegue trabalhar hoje sem um computador e sem uma assinatura digital? Nenhum. E eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Eu trabalho com direito internacional. Então, assim, não existe, não tem como nós falarmos sem falarmos de acessibilidade. Sim, aqui na União Europeia nós temos, sim, as determinações e nós temos condutas que evoluem, condutas que são determinadas a serem cumpridas. Então, nós temos aqui, primeiramente, os órgãos do governo. Temos que melhorar? Temos que melhorar muito. Mas eu acho que a melhora é constante. A gente sempre vai ter que melhorar, né? Nós temos agora aqui uma questão, para vocês terem como exemplo, uma grande discussão a respeito do carregador dos telefones celulares. O carregador do telefone celular tem a ver com acessibilidade? Tem, porque, por exemplo, eu posso ter um carregador que vai servir para todos os meus aparelhos de telefone celular. Vai ajudar o planeta por causa de lixo? Vai. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Agora, sem falar do mundo digital, eu falar do mundo acessível como um todo, nós temos que exigir acessibilidade de tudo. E eu coloco aqui para vocês, vou colocar um exemplo, vou fugir só um pouquinho do tema, que não é digital, mas eu precisei ir a um restaurante com uma pessoa cadeirante. O restaurante não tinha nem rampa de acesso, e por acaso, aonde eu tinha que estar no restaurante era no subsolo, porque só lá tinha almoço de grupo. E aí, como é que faz? A pessoa que está cadeirante não pode participar? O restaurante tinha um funcionário que era socorrista e que a função dele era fazer isso. Então, eles colocam a rampa na hora para você entrar, levaram a pessoa cadeirante pelas escadas até o local do almoço. Por acaso, também a casa de banho, ou banheiro, enfim, aqui se fala casa de banho, também era no subsolo. Então, assim, as pessoas estão criando uma forma de ter acessibilidade. Agora, se você não chegar lá e não falar alguma coisa, fala, olha, então eu quero ir, então nada vai ser criado. Renata, você levantou a mão. Exato. Exato. Na realidade, para poder a gente dar uma otimizada aqui, eu gostaria de fazer uma provocação nesse momento, para que você, Renato e Ricardo, consigam fazer essa interação
e, se for o caso, Ednilson trazer um pouco da experiência dele. Tem alguém que chama iPhone, que está com o microfone ligado. Por favor. Uma pessoa que não está identificada como iPhone, precisa pôr ela no mute. Por favor, Roberto. Então, é o seguinte, a gente falando de acessibilidade, a gente percebe que existe uma evolução tecnológica, existe a ampliação do mundo eletrônico, do mundo digital, e existe a regulação que traz tantos os desafios do avanço tecnológico e da inclusão, mas também os direitos consumidores, os direitos humanos no design, né? Porque a gente sabe que quando a gente desenha um código, ele faz o que a gente quiser, o que o cientista da computação fizer, e não necessariamente vai ser para o bem. Então, tem que ter ética no design, né? Tem que ter o ser humano no centro desde o início. E aí a gente verificou que tanto a tecnologia quanto o avanço econômico, ele leva para a virtualização, talvez por conta da própria Covid-19, que fomos obrigados a nos isolarmos e, ao mesmo tempo, nos ampliarmos as nossas comunicações eletrônicas, né? Então, a gente viveu uma dicotomia. E, nesta dicotomia, a gente viu que tanto o desafio da inclusão digital traz também para nós, que achamos que somos desenvolvidos, uma certa dificuldade por conta de regulação, de código que não, computacional que não tem o ser humano como um centro, e a regulação que sempre anda atrás no desenvolvimento, né? Então, alguma regulação consumerista aqui no Brasil que fala sobre esse tema da acessibilidade é que eu não posso ter todo um trabalho, toda uma atividade econômica que coloque as pessoas que são consumidoras obrigadas a usarem o meio eletrônico, o meio digital. Eu tenho que dar o acesso também via telefone, via pessoal, né, presencial, e assim por diante. Então, este é o desafio, né? Ao mesmo tempo que estamos num mundo virtualizado, estamos num desenvolvimento franco da tecnologia, a gente tem a regulação que põe a bola no chão, né? Olha, gente, a gente não pode abandonar algumas pessoas no caminho. Então, como o Renato e como o Ricardo, eles estão na União Europeia, a gente verifica que, claro, a União Europeia está avançando muito mais agilmente neste ponto que nós aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de andar na calçada, né? Eu não tenho nenhum problema de locomoção, eu tenho dificuldade de andar nas calçadas de São Paulo. Imagina as calçadas dos outros estados menos desenvolvidos desse país. Então, como a gente consegue, como grupo, né, nessa roda, não frear o avanço tecnológico, mas trazer contribuições pertinentes para que este avanço não seja um arrastão, né, que metade fica sem conseguir acompanhar. Gostaria que a gente pudesse aproveitar, cada um trouxesse 2 desafios, 2 frases, e o Ednilson está convidado a acrescentar as 2 frases dentro desta evolução que ele vê, né, que ele vive o dia a dia, e a Cris também. Pois é, Renata, eu penso que os nossos colegas que acabaram de falar trouxeram um panorama importante sobre as tecnologias, a acessibilidade digital. E eu queria trazer uma questão aqui referente a 2 aspectos. O primeiro se refere à participação das pessoas com deficiência no desenvolvimento não só dessas tecnologias, mas também das políticas públicas que fazem uso dessas tecnologias. Então, eu percebo que
as grandes empresas trabalham com pessoas com deficiência, e essas que assim o fazem têm uma imagem diferenciada, não só no mercado de capitais, na sociedade como um todo. Então, eu penso que é importante a gente ter, e as grandes empresas, as empresas que estão pensando na frente, utilizam-se dessa mão de obra, desse capital social das pessoas com deficiência. Outra Excelente, Ednilson. Esse é o primeiro ponto que a gente vai levar para casa. É a diversidade e a inclusão no desenvolvimento das políticas e dos contornos, porque as pessoas que vivem isso é que devem palpitar sobre isso, né? Faz todo sentido. Ednilson, segundo. Olha, outra questão que eu penso está dirigida diretamente aos sites de notícias, aos portais de jornalismo online. Nós sabemos que, mais do que nunca, a sociedade é baseada muito naquilo que aparece na mídia. As decisões são muito baseadas naquilo que a imprensa nos traz. Isso aí é uma realidade. Aí eu falo imprensa, falo as mídias sociais e os mecanismos de comunicação. Então, eu penso que outro vazio importante aí é que nós temos muitos portais de jornalismo online que não priorizam, aliás, não respeitam os requisitos de acessibilidade. E aí nós temos dois abismos que eu considero importantes. O primeiro é do ponto de vista do conteúdo. Então, muitas vezes, a gente ainda está acostumado a ver apenas uma foto na manchete de um portal e nada mais. Só depois da foto, só depois da imagem é que iríamos acessar o conteúdo textual. A outra questão diz respeito à formação, né? Muitos profissionais, não só profissionais de mídia, como também de outros setores da tecnologia, desconhecem esses requisitos de acessibilidade. Então, eu penso aí, Renata, que formação e também respeito à legislação são dois fatores muito importantes, na minha opinião. É isso. Fora a questão dos fake news, né? Que se para a gente que a gente acha que a gente não tem deficiência, a gente cai nessa história de fake news, esse pessoal que phishing, né? Aqueles e-mails, né? Terríveis, que quando vê está roubando todos os seus dados, ou colocando você dentro de um 171, né? De uma estelionato digital. Renato levantou a mão. Renato, faz a sua intervenção aí das suas duas frases. Ricardo, em seguida, por favor. Renata, eu acho que aí nós temos assim a melhor forma de resolver, a melhor colaboração que nós podemos dar com relação ao que o Ednilson colocou, que nós temos colocado aqui, é nos fazer presentes. Então, assim, nós temos sim que registrar as nossas dificuldades com relação ao acesso. Não interessa de que forma, mas nós temos sim que registrar. Por quê? Porque somente isso nós temos que fazer estatística, porque existe uma questão do princípio da proporcionalidade. Então, por exemplo, eles só vão dar a atenção para aquele ponto onde tem maior incidência, porque é onde você precisa ir corrigindo as questões. O ponto que tem menor incidência é o que vai ficando por último agora. Isso não quer dizer que é uma minoria ou uma maioria. A questão é quantas pessoas efetivamente se registraram para falar a respeito daquela questão, falar a respeito daquela dificuldade. Então, mandar e-mail, ligar para o setor de contato com a empresa, de contato com o órgão público, falar, eu não consigo fazer, abrir a queixa, efetivamente gerar estatística. Tá. Ricardo, além da proatividade e da participação da sociedade na construção dos direitos a esses acessos, Ricardo levantou a mão também. Quais são os seus dois pontos? Sim, estou de acordo com Edmilson na participação dos atores sociais, as organizações de pessoas com deficiência é muito importante. A propósito disto, uma das recomendações para a transposição da Acta Europeia de Acessibilidade
os quadros legais nacionais é precisamente incorporar um número de atores-chave para esta transposição, e não só os Estados-membros e os operadores privados, etc., mas também as organizações de pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas podem ajudar também, contribuir à criação ou à definição dos estándares que são de aplicação a estes produtos e serviços. Elaboração e estabelecimento de padrões harmonizados e especificações técnicas para atender os requisitos de acessibilidade que vai estabelecer a lei. Isto o que quer dizer é que elas vão poder definir, de um ponto de vista funcional, como deve funcionar um produto ou serviço para cumprir ou para cobrir as necessidades de um amplo espectro de usuários com distintas deficiências. Este é um ponto muito, muito importante. Ter a voz do coletivo das pessoas com deficiência na definição de estándares, de padrões harmonizados que sejam de aplicação para todos os produtos e serviços. É também importante colaborar com os operadores privados na definição, no desenho dos produtos, porque isto é o principal, dos principais problemas é que o desenho dos produtos e serviços não tem em conta quem vai ser o usuário final, o consumidor final, ou ao menos muitos delas, incluídas pessoas com deficiência. Isto é um dos problemas principais. A definição do produto, do uso, os customer journeys, não tem em conta todos o abanico, o rango de usuários. Isto é muito importante. Ricardo acabou de tocar num ponto que a Cris Eckler, ela tinha feito um comentário aqui no chat, e você quer complementar alguma coisa, Cris? Abre o seu microfone. Bom, eu gostaria de complementar. Eu atuo há alguns anos junto ao Ministério do Turismo. Nós estamos atuando junto com o programa Turismo Acessível, e a maior dificuldade para se entender é que ninguém vê a pessoa com deficiência como consumidora. Então, vocês estão falando todas as tratativas, todas as tecnologias, legislação, e eu fico aqui visualizando e tentando identificar onde nós vamos conseguir mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência, ela é consumidora, ela quer viajar, ela quer trabalhar, ela quer comprar... 1,3 bilhões, né? Ela quer comprar o carregador do celular para que ela possa usar de maneira efetiva e acessível. Então, assim, o mercado ele ainda não enxergou isso. Talvez na Europa possa enxergar de uma maneira diferente, mas no Brasil, a minha luta, né, há anos, do Ednilson, da Raquel, que nós somos, né, do Ricardo, lá na Europa, nós somos dessa área há anos, a nossa luta é mostrar que a pessoa com deficiência é uma consumidora em potencial. Obrigada. Perfeito. Então, acho que a última palavra aqui, antes da gente se despedir e fazer a última palavra de despedida, né? Vamos fazer aqui uma complemento rapidinho, Renata. É assim, Cris, é o seguinte, como advogado, o que acontece? A gente tem por hábito de provocar, não é? Então, assim, um juiz não pode se manifestar se ele não for provocado. Então, assim, um dos caminhos mesmo para que essa população, que é uma população, tenha acesso ao turismo, como você disse, estou dando exclusivamente o seu exemplo, é efetivamente ela ser vista. Então, é criar campanhas mesmo, é fazer reclamações, é fazer com que gere estatística. Porque senão eu vou te dar a resposta do advogado do lado contrário. Falar, como é que eu posso fazer se eu não sei que existe? Poxa, doutor, o senhor não tem hora? Tá bom, mas nunca ninguém reclamou de nada. Então, assim, é um dos caminhos, nós temos 1 milhão de caminhos a seguir.
inclusive a criação de leis, né? Que nós temos que criar. Então, por exemplo, as leis estão sendo criadas, mas efetivamente os usuários precisam se fazer presentes para que eles gerem existe uma camada que, olha, essa camada de população aqui está exigindo, olha aqui, ela está aqui. Então, assim, é um ponto de vista meu para contribuir com uma das tantas ferramentas que nós podemos ter nesse sentido. Você quer continuar, Renato, com a sua última palavra? Que aí vai para o Ricardo, depois vai para a Roberta para fazer a dispensação. Pronto, posso. Eu quero agradecer muito esse espaço, né? Eu acompanho aí a Roberta já há algum tempo, né? Eu agradecer muito o convite e eu acho que discussões como essa têm que ser gravadas porque pessoas no futuro podem nos ouvir e eu acredito que a gente consegue passar uma mensagem positiva e de que realmente nós podemos sempre ter um dia melhor do que o outro. O que hoje nós podemos fazer para ser melhor do que fomos ontem? É isso que precisamos ter. Nós, com certeza, temos que sair desse debate hoje melhor do que entramos. Esse é meu voto e eu, com certeza, estou me sentindo muito melhor do que quando comecei. Eu agradeço a iniciativa e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada. Ricardo? Sim, só agradeço a possibilidade, a oportunidade de compartilhar estas ideias, participar nesta conversa, compartilhar estas ideias. Só dizer que uma das questões importantes, das que falou a Cristiane, o acesso ao mercado, é o mercado das pessoas com deficiência no turismo. Isto, Cristiane, hemos falado disto, creio que no passado. Há estudos que indicam claramente que as barreiras de acessibilidade ao turismo, simplesmente na hora das reservas online, de fazer uma reserva online, isto supõe que os 70% dos potenciais clientes online que têm necessidades de acessibilidade, pensando um país como o Reino Unido e os Estados Unidos, são milhões de pessoas maiores, os baby boomers, pessoas retiradas, já não trabalham, mas têm curtos, mas têm dinheiro para gastar, tempo para viajar e ganas de viajar. Destinos turísticos como o Brasil, por exemplo, se elas não podem fazer alguns dos passos da cadeia do viagem, do turismo, porque enfrentam barreiras de acessibilidade, elas provavelmente vão pensar em ir a outro destino. Isto é importante. Isto é de negócio que desaparece ou vai para outro país. Acho que tem que ter uma roda só com esse tema, né, Ricardo? Trazer aí os dados estatísticos e trazer gente do ramo de turismo e de hotelaria para poder o pessoal ver que isso daí é um negócio que estão deixando para trás. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Roberta, eu agradeço você ter me convidado para esse desafio de trazer aí o contraponto do Brasil e mediar essa roda de pessoas tão brilhantes que sabem muito mais do que eu, e num tema importantíssimo, que todos somos aqui semi-analfabetos, né? E estamos aí tentando tirar essa deficiência, esse gap que nós temos de consciência mesmo sobre o tema. Roberta, devolvo para você a palavra. Muito obrigada. Bom, eu estou muito feliz. Eu queria agradecer cada um de vocês que realmente participou. Eu lembro que eu me comprometi em abrir o microfone para todos fazerem perguntas, mas a gente está no avançar do horário, então os nossos valores aí, respeito em relação ao horário. Nós começamos 10h10, vamos terminar 11h10.
Eu peço para que vocês deem continuidade a essas discussões no nosso grupo de WhatsApp, que foi principalmente criado por isso. Queria agradecer Raquel Furtado, Ednilson, Renato, Ricardo, Cris. Nós brincamos que foi uma reunião de R's, né? Muitos R's. Cris, Renata, que brilhantemente... Ednilson e Renata, que brilhantemente veio mediar a nossa roda hoje. E a Renata falou uma frase muito interessante que me tocou. Eu costumo anotar as palavras e as frases que me tocam, que foi que todos nós somos deficientes, né? Cada um de nós com as suas deficiências. Eu acho importante, por exemplo, nós trazermos o Ednilson no lugar de fala, como nós costumamos falar, né? Mas todos nós temos as nossas deficiências e eu acho que é um momento da gente dar as mãos mesmo, trabalhar com colaboração na inclusão, na diversidade e principalmente na acessibilidade, né? Que a gente viu que todos nós queremos uma certa liberdade, independência. E se a gente se unir mesmo de forma colaborativa, vamos conseguir fazer com que todos nós, deficientes, sejamos independentes, porque as ferramentas vão nos ajudar, porque o nosso dia a dia vai ficar muito mais facilitado, e a gente olhar nos pequenos detalhes, né? Onde a gente estiver, em qualquer reunião que a gente fizer, eu mesma estou tentando praticar as coisas que eu estou aprendendo aqui no grupo, que é muito rico esse aprendizado. Eu publico qualquer coisa no Instagram, Facebook, LinkedIn, faço a descrição, o Ed sempre está me ajudando a fazer a descrição de uma imagem. Quando eu estou numa roda, eu sempre pergunto se tem uma pessoa cega, uma pessoa surda, para a gente, de forma colaborativa. Então, é isso que eu queria agradecer imensamente todos. Desejo que a gente tenha um início de semana aí muito produtivo e vamos, por favor, continuar a nossa discussão no WhatsApp. Tá bom? Boa semana. Obrigada. Prazer. Obrigado. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado, até logo.